As mulheres apagadas da Bíblia. Nomes removidos e o motivo incomoda. Você já percebeu que a Bíblia registra nomes de reis, profetas, cidades, povos inteiros, mas em momentos decisivos da história, ela silencia o nome de algumas mulheres que estavam exatamente no centro dos acontecimentos? Isso não é um detalhe pequeno. Isso incomoda. Isso provoca. Isso levanta uma pergunta que quase ninguém faz quando lê as Escrituras. Como alguém pode ser tão importante para a história e, ao mesmo tempo, ter sua identidade escondida no texto sagrado? Essas mulheres aparecem como a esposa de, a filha de, uma mulher, a concubina. Elas choram, sofrem, decidem, influenciam destinos, movem acontecimentos que mudam o rumo de Israel, mas seus nomes não são registrados. A história lembra o que elas fizeram, mas não lembra quem elas eram. E se isso não for um esquecimento? E se isso for uma mensagem silenciosa, que atravessa os séculos? Porque na Bíblia, nomes não são apenas identificação. Nomes carregam propósito, destino, identidade espiritual. Quando um nome é retirado, o silêncio passa a falar. Hoje você vai perceber que o apagamento dessas mulheres revela muito mais sobre a sociedade da época do que sobre o valor que Deus dava a elas. E talvez no meio dessa descoberta, você também encontre algo sobre si mesmo, sobre como se sente esquecido, invisível ou não reconhecido. O que parece ausência, na verdade, é um grito escondido no texto. Quando a identidade vira parentesco. Ao longo das Escrituras, você começa a notar um padrão que passa despercebido para a maioria das pessoas. Muitas mulheres não são apresentadas pelo próprio nome, mas pela relação que têm com um homem. Elas são descritas como esposa de alguém, filha de alguém, mãe de alguém. A identidade delas é absorvida pelo parentesco. Isso revela algo profundo sobre a mentalidade da época. O valor social não estava na pessoa, mas no vínculo que ela possuía. A mulher existia no texto como extensão de uma linhagem masculina, não como uma identidade preservada por si mesma. E o mais curioso é que isso acontece justamente em momentos em que elas estão no centro de decisões importantes. Você começa a perceber que a ausência do nome não diminui a importância da ação. Pelo contrário, a ação ganha força enquanto a identidade desaparece. O que ela fez foi registrado. Quem ela era, não. Esse detalhe muda completamente a leitura dessas histórias, porque mostra que o texto bíblico carrega marcas da cultura em que foi escrito, mas ao mesmo tempo deixa pistas silenciosas para quem está atento. O parentesco ocupa o lugar do nome, e isso denuncia como aquela sociedade enxergava a mulher. E talvez isso explique por que tantas pessoas hoje se sentem conhecidas pelo que fazem, mas não reconhecidas por quem são. O silêncio, que grita mais que nomes. Quando você abre a Bíblia, percebe rapidamente o cuidado quase obsessivo com nomes. Listas longas de genealogias são preservadas. Sequências inteiras de gerações são registradas com precisão. Povos, cidades, reis, sacerdotes, servos, todos aparecem identificados. O texto parece dizer o tempo todo que identidade importa, que cada nome carrega história, propósito e lugar dentro do plano divino. É exatamente por isso que o silêncio chama tanta atenção. Em determinados momentos decisivos, quando uma mulher surge no centro de um acontecimento que muda o rumo da narrativa, o texto simplesmente não diz quem ela é, não diz seu nome, não diz sua origem, não diz sua história. Ela aparece, age, sofre, decide, influencia destinos e desaparece do relato sem identidade preservada. Isso não combina com o padrão do restante das Escrituras. E quando algo foge ao padrão em um texto tão meticuloso, isso deixa de ser detalhe e passa a ser mensagem. A ausência do nome cria um vazio que pesa, um espaço em branco que incomoda o leitor atento. É como se o texto estivesse sussurrando que ali existe algo que precisa ser percebido. O silêncio começa a falar mais alto do que qualquer palavra escrita. Essas mulheres não estão fora da história.
pelo contrário, elas estão no centro dela. O que está ausente não é a presença, é a identidade registrada. O fato aconteceu, a consequência foi narrada, o impacto foi descrito, mas o nome não foi considerado digno de preservação histórica naquela cultura. E é aí que a compreensão muda completamente. Você começa a perceber que a Bíblia não está apagando essas mulheres. Ela está expondo, sem dizer explicitamente, como a sociedade da época enxergava a identidade feminina. O texto carrega marcas do seu tempo, e esse silêncio é uma dessas marcas mais fortes. O que não foi escrito passa a denunciar o contexto em que foi escrito. O leitor moderno, quando percebe isso, começa a enxergar essas passagens com outros olhos. Já não se trata apenas de uma história antiga. Trata-se de um espelho social, um reflexo de uma mentalidade em que a mulher podia ser essencial para os acontecimentos, mas não essencial para a memória histórica. Isso cria um contraste poderoso com a própria lógica espiritual das Escrituras, onde Deus chama pessoas pelo nome, muda nomes, dá novos nomes, constrói destinos a partir da identidade. Em toda a Bíblia, nome é algo sagrado, nome é reconhecimento, nome é propósito. E, de repente, em algumas histórias, o nome não aparece. Esse contraste é intencional na experiência de quem lê com atenção. Ele provoca desconforto. Ele obriga você a pensar. Ele faz você perceber que existe uma tensão entre a cultura humana registrada no texto e o valor espiritual que Deus atribui às pessoas. O silêncio não diminui a importância dessas mulheres. Ele amplifica. Porque você começa a perguntar por que o nome não está ali. E essa pergunta abre uma porta que muitos nunca atravessaram ao ler essas passagens. O texto parece dizer que aquilo que a sociedade não considerava digno de registro, ainda assim foi digno de fazer parte da história sagrada. Aquilo que não mereceu um nome na memória humana, mereceu espaço no plano divino. Isso muda completamente a forma como você passa a enxergar cada uma dessas mulheres sem nome. Elas deixam de ser figuras secundárias e passam a ser símbolos silenciosos de uma realidade muito maior. O silêncio do texto se transforma em denúncia histórica e, ao mesmo tempo, em revelação espiritual. E talvez seja por isso que esse detalhe incomoda tanto quando você finalmente percebe. Porque ele toca em algo muito atual. Muitas pessoas hoje se sentem exatamente assim. Presentes, essenciais, ativas, mas invisíveis. Reconhecidas pelo que fazem, mas não lembradas por quem são. Quando você entende que esse padrão já estava registrado nas Escrituras, algo dentro de você se conecta imediatamente com essas histórias. O que parecia distante se torna pessoal. O que parecia antigo se torna atual. Você percebe que o silêncio que atravessa séculos ainda ecoa na experiência humana de hoje. E a partir desse momento, você nunca mais lê essas passagens da mesma forma. Cada vez que surge uma mulher sem nome no texto, você já não passa direto. Você para, você observa, você entende que ali existe um grito escondido nas entrelinhas. O silêncio começa a ter peso, quando a identidade vira parentesco. Ao continuar a leitura das Escrituras com esse novo olhar, você começa a perceber um padrão que estava ali o tempo todo, mas quase ninguém nota. Muitas mulheres não são apresentadas pelo próprio nome. Elas entram na narrativa como esposa de alguém, filha de alguém, mãe de alguém. A identidade delas é substituída pela relação que possuem com um homem. Esse detalhe não é pequeno. Ele revela a forma como aquela sociedade registrava as pessoas na memória histórica. O valor social não estava na individualidade, mas no vínculo familiar. A mulher existia no texto como extensão de uma linhagem masculina. Ela era importante dentro da estrutura familiar, mas não como identidade preservada por si mesma. E o mais impressionante é que isso acontece justamente em momentos em que essas mulheres estão no centro de acontecimentos decisivos. Elas aconselham, elas protegem, elas tomam decisões que mudam o rumo da história, elas sofrem consequências profundas, mas o texto não considera necessário dizer quem elas eram. O parentesco ocupa o lugar do nome.
Isso cria um contraste poderoso com tudo o que a Bíblia faz em outros momentos. Porque quando se trata de homens, o texto faz questão de preservar nomes, genealogias, descendências. O nome é mantido como algo essencial para a compreensão da história. Mas, quando se trata dessas mulheres, a relação substitui a identidade. Você começa a entender que o texto não está diminuindo a importância delas. Ele está revelando de forma silenciosa a lógica de uma cultura onde a identidade feminina era absorvida pela estrutura familiar. O nome dela não era visto como algo que precisava ser preservado para as futuras gerações. E isso muda completamente a forma como você passa a enxergar essas passagens. Porque a pergunta deixa de ser quem era essa mulher e passa a ser por que o nome dela não foi considerado relevante naquela época. O parentesco passa a ser uma pista, um sinal, uma evidência da mentalidade social que moldava os registros históricos. Ela não era reconhecida por quem era, mas por a quem estava ligada. Essa percepção começa a provocar uma reflexão muito mais profunda do que parece à primeira vista. Quantas pessoas hoje vivem exatamente assim? São reconhecidas pelo papel que desempenham, pela função que exercem, pelo vínculo que possuem, mas não pela própria identidade. Mãe de alguém, esposa de alguém, filha de alguém, funcionária de alguém, sempre associada a um papel, raramente reconhecida como pessoa. Quando você percebe isso dentro do texto bíblico, a história deixa de ser apenas antiga, ela se torna atual. Ela se conecta com experiências humanas que continuam acontecendo séculos depois. O que antes parecia apenas um detalhe narrativo passa a ser um retrato social que atravessa o tempo. E existe algo ainda mais profundo nisso, porque, enquanto a sociedade registrava essas mulheres apenas pelo parentesco, Deus permitia que suas ações fossem preservadas no texto sagrado. O que elas fizeram foi eternizado, mesmo que o nome não tenha sido. O parentesco substitui o nome, mas não apaga a importância. O texto bíblico carrega, ao mesmo tempo, a marca da cultura humana e a permanência do propósito divino. A sociedade não preservou a identidade delas, mas Deus preservou a participação delas na história. Isso cria uma tensão silenciosa, que fica evidente quando você começa a ler com atenção. O parentesco revela como a cultura enxergava a mulher. A preservação da ação revela como Deus enxergava a importância dela. E essa diferença começa a ficar clara para quem observa. Essas mulheres não foram esquecidas. Elas foram registradas dentro da lógica do seu tempo, mas deixaram marcas que ultrapassam essa lógica. O parentesco não conseguiu esconder o impacto que elas tiveram. E talvez isso explique por que tantas pessoas hoje se sentem conhecidas pelo que fazem, mas não reconhecidas por quem são. O padrão continua se repetindo em outras formas. A identidade continua sendo substituída pelo papel desempenhado. Quando você entende isso, a leitura dessas passagens ganha um novo peso. O parentesco deixa de ser apenas uma forma de identificação e passa a ser uma denúncia silenciosa de uma sociedade que não via a necessidade de preservar a individualidade feminina. E essa percepção abre espaço para algo ainda maior nos próximos relatos. Histórias que movem nações, mas não registram rostos. Depois que você percebe o padrão do silêncio e entende como a identidade feminina foi muitas vezes substituída pelo parentesco, algo ainda mais profundo começa a surgir nas páginas das Escrituras. Existem histórias em que mulheres sem nome estão no centro de acontecimentos que mudam o rumo de Israel, alteram decisões coletivas, provocam guerras, transformam destinos nacionais, e mesmo assim, o texto não registra quem elas eram. Isso não é apenas curioso, isso é impactante, porque nesses relatos não estamos falando de participações secundárias, estamos falando de ações que geram consequências históricas. O que essas mulheres fizeram ecoou por gerações. Seus atos foram suficientes para alterar o curso dos fatos, mas sua identidade não foi considerada relevante o bastante para ser preservada. A história lembra o evento, lembra o impacto, lembra a consequência, mas não lembra o rosto.
Isso cria uma sensação estranha quando você lê com atenção. Parece que algo está faltando, como se a narrativa estivesse incompleta. E de certa forma está, não por falha do texto, mas por revelação do contexto social em que foi escrito. Essas mulheres aparecem em momentos de crise, em decisões difíceis, em situações que exigem coragem, dor, resistência, e desaparecem do registro histórico como se fossem apenas instrumentos do acontecimento, não pessoas com identidade própria. E é exatamente aí que o peso da mensagem se intensifica, porque você começa a perceber que a ausência do nome não diminui a grandeza do que elas fizeram. Pelo contrário, torna ainda mais evidente o contraste entre a importância da ação e a invisibilidade da pessoa. O texto bíblico preserva a consequência do que aconteceu, mas deixa implícita a realidade de uma cultura que não via necessidade de preservar o rosto feminino na memória coletiva. Isso muda completamente a forma como você passa a enxergar essas histórias. Você já não olha apenas para o que aconteceu. Você começa a pensar em quem estava ali, em quem viveu aquilo, em quem sentiu aquilo, em quem carregou o peso da decisão, do sofrimento, da responsabilidade, sem que seu nome fosse lembrado pelas gerações seguintes. E essa percepção gera uma conexão imediata com experiências humanas muito atuais. Quantas vezes alguém faz algo essencial dentro de uma família, dentro de um ambiente de trabalho, dentro de uma comunidade, e aquilo é lembrado, mas a pessoa não é reconhecida. O resultado é celebrado, mas quem tornou o resultado possível permanece invisível. Essas histórias bíblicas revelam que isso não é novo. Isso já acontecia há milênios. O que torna tudo ainda mais profundo é perceber que, mesmo sem o nome registrado, Deus permitiu que essas mulheres ocupassem lugar central na narrativa sagrada. O evento não poderia ser contado sem elas. A história não poderia ser compreendida sem a presença delas. Elas são indispensáveis para o entendimento do que aconteceu. O texto não pode ignorá-las, mas a cultura do tempo não viu necessidade de identificá-las. E essa tensão entre indispensabilidade e anonimato começa a revelar algo muito forte para quem está atento. Essas mulheres não foram apagadas do plano divino. Elas foram apagadas da memória social. O registro bíblico carrega essa marca como um espelho do tempo em que foi escrito, mas também como uma evidência de que Deus trabalha através de pessoas que o mundo não considera dignas de reconhecimento. A ação delas atravessou séculos, o nome delas não. E isso provoca uma reflexão inevitável. O que define a importância de alguém não é a lembrança que as pessoas têm dela, mas o impacto real que ela tem na história que Deus está construindo. Essas mulheres mostram que é possível mover acontecimentos gigantescos e, ainda assim, permanecer invisível aos olhos da sociedade. E, ao mesmo tempo, absolutamente visível dentro do propósito divino. Isso transforma completamente a leitura dessas passagens. Você começa a entender que quando o texto não registra o rosto, ele está registrando algo ainda maior. Está revelando como a importância de alguém pode ser ignorada pela cultura, mas nunca ignorada por Deus. E essa percepção começa a preparar o coração para algo ainda mais profundo nas próximas histórias. O peso espiritual de ser lembrada, pelo erro e não pelo nome. Em alguns relatos bíblicos, algo ainda mais desconcertante acontece. A mulher não apenas aparece sem nome, como também passa a ser lembrada exclusivamente por um acontecimento específico, geralmente associado a um erro, a uma falha, a uma tragédia. A memória dela atravessa gerações, mas sua identidade não. O que permanece não é quem ela era, mas o que aconteceu. Isso cria um efeito muito forte na forma como a história é transmitida. A pessoa desaparece, o episódio fica, o rosto se apaga, o fato permanece. A identidade é substituída pela consequência. Quando você percebe isso, algo começa a pesar dentro da leitura. Porque não se trata apenas de anonimato. Trata-se de uma memória construída a partir de um único momento, como se toda a existência daquela mulher pudesse ser resumida a um evento isolado. O texto preserva o acontecimento,
mas não preserva a pessoa. E isso revela algo muito profundo sobre como a sociedade da época registrava as histórias. O que importava era o impacto do fato, não a complexidade da vida de quem esteve envolvido nele. A mulher se torna um símbolo do episódio, não uma pessoa com história, sentimentos, passado, identidade. Isso gera uma reflexão muito forte quando você transporta essa percepção para a experiência humana atual. Quantas pessoas hoje são lembradas por um erro específico, por um momento difícil, por uma falha, enquanto toda a sua história é ignorada? O acontecimento define a memória que os outros têm dela. A identidade real se perde. Essas passagens bíblicas mostram que isso já acontecia há milênios. A história lembrava o que aconteceu, mas não preservava quem viveu aquilo. O mais impressionante é perceber que, mesmo assim, Deus permitiu que esses relatos fossem preservados nas Escrituras. O evento não foi apagado. A presença daquela mulher foi necessária para que a história fosse contada. Ela é parte indispensável da narrativa, mesmo que sua identidade não tenha sido registrada. Isso cria uma tensão muito forte dentro do texto. A sociedade da época registrou o erro. Deus registrou a participação. Você começa a perceber que o fato de o nome não estar ali não diminui a importância dela. Pelo contrário, torna ainda mais evidente como a memória humana pode ser limitada, seletiva, injusta. Enquanto a cultura resumiu aquela mulher a um episódio, o texto bíblico garante que sua presença nunca seja esquecida. Ela pode não ter nome na narrativa, mas tem lugar eterno dentro da história sagrada. Isso muda completamente a forma como você passa a enxergar essas mulheres. Elas deixam de ser apenas personagens de um acontecimento e passam a ser símbolos silenciosos de algo muito maior. Elas representam todas as pessoas que foram resumidas a um momento enquanto sua identidade completa foi ignorada. E essa percepção toca fundo em quem lê com atenção, porque muitas pessoas carregam exatamente esse peso. São conhecidas por um erro do passado. São lembradas por um momento difícil. São vistas pelo que aconteceu, não por quem são. Quando você enxerga isso dentro das Escrituras, algo se conecta de forma muito pessoal. A história antiga se transforma em espelho da experiência atual. O texto bíblico, sem dizer explicitamente, revela como a memória humana pode reduzir alguém a um único momento, enquanto Deus enxerga a pessoa inteira. Isso começa a preparar o coração para uma compreensão ainda mais profunda do valor que Deus dá à identidade, algo que vai aparecer com força quando o padrão da narrativa muda mais adiante. O anonimato feminino como espelho de uma sociedade. À medida que você avança nessas histórias, uma percepção começa a se consolidar de forma muito clara. O apagamento do nome dessas mulheres não revela a intenção de Deus, mas revela a estrutura da sociedade em que esses relatos foram registrados. O texto bíblico passa a funcionar como um espelho histórico, refletindo uma mentalidade coletiva que não via a identidade feminina como algo que precisava ser preservado na memória oficial. Isso é muito importante de entender, porque sem essa percepção, alguém pode concluir de forma equivocada que a ausência do nome significa ausência de valor. E é exatamente o contrário. O que está sendo revelado ali não é o olhar divino, mas o olhar humano da época. O registro carrega as marcas culturais do tempo em que foi escrito, e isso se torna evidente quando você observa esse padrão repetido. Essas mulheres estavam presentes em momentos decisivos, influenciavam acontecimentos, participavam de decisões importantes, mas a cultura não considerava necessário eternizar sua identidade individual. O nome não era visto como essencial para a narrativa histórica. E quando você percebe isso, algo muda completamente dentro da leitura. O texto deixa de ser apenas um relato espiritual e passa a ser também um documento que expõe a realidade social daquele tempo. Ele mostra, sem precisar dizer, como a mulher era vista dentro daquela estrutura. O anonimato passa a ser uma denúncia silenciosa da forma como a sociedade organizava suas prioridades. Isso é extremamente revelador, porque ao mesmo tempo em que o texto carrega essa marca cultural,
Ele também preserva a presença dessas mulheres na história sagrada. Elas não foram excluídas da narrativa. Elas estão ali, mesmo que sem nome. O que a cultura não valorizou, Deus ainda assim permitiu que fosse registrado. Isso cria um contraste poderoso. A sociedade não considerou necessário guardar a identidade. Deus considerou necessário guardar a participação. E essa diferença começa a se tornar muito clara para quem lê com atenção. O anonimato não é sinal de insignificância, é sinal de como a sociedade enxergava a importância das pessoas. O texto bíblico, nesse sentido, funciona como uma fotografia histórica, que revela tanto o plano divino quanto as limitações humanas do contexto em que foi escrito. Essa percepção muda completamente a forma como você passa a enxergar essas passagens. O silêncio deixa de ser interpretado como omissão e passa a ser entendido como revelação. Ele mostra como a cultura podia ser limitada, enquanto Deus já estava trabalhando através dessas mulheres de forma decisiva. Isso cria uma ponte muito forte com a experiência humana atual, porque, ainda hoje, muitas pessoas vivem em contextos onde sua identidade não é plenamente reconhecida, onde sua presença é percebida, mas sua individualidade não é valorizada, onde o que fazem é notado, mas quem são não recebe o mesmo reconhecimento. Quando você entende que esse padrão já estava exposto nas Escrituras, algo se conecta de forma muito profunda. A história antiga deixa de ser distante e passa a dialogar diretamente com a realidade presente. Essas mulheres sem nome se transformam em símbolos de todas as pessoas que viveram, contribuíram, lutaram, decidiram, sofreram, mas não tiveram sua identidade preservada pela memória coletiva. E, ao mesmo tempo, o fato de estarem registradas na Bíblia mostra que, para Deus, a presença delas sempre foi relevante. O anonimato humano não impediu o registro divino. Isso prepara o coração para perceber algo ainda mais forte, quando em outros momentos do texto, o padrão muda e o nome feminino passa a ser preservado com destaque. Quando o texto muda o padrão e decide nomear, depois de perceber tantas histórias em que a identidade feminina foi substituída pelo silêncio, algo começa a chamar atenção de forma ainda mais forte. Em determinados momentos das Escrituras, o padrão muda completamente. O texto, que antes não registrava nomes, passa a fazer questão de preservá-los. E isso não acontece por acaso. De repente, mulheres passam a ser identificadas de forma clara, direta, pessoal. O nome delas aparece com destaque na narrativa. O texto parece interromper o padrão anterior e dizer ao leitor que ali existe algo que precisa ser observado com atenção. Esse contraste é muito poderoso, porque quando você já está atento ao silêncio anterior, a presença do nome passa a ter um peso muito maior. Você percebe que o registro da identidade feminina deixa de ser apenas um detalhe narrativo e passa a ser um elemento intencional da mensagem. Essas mulheres nomeadas não estão ali apenas como personagens da história. Elas representam momentos em que a narrativa decide dar visibilidade explícita à identidade feminina. O nome passa a ser parte essencial do que está sendo comunicado. Isso revela que o silêncio anterior não era descuido, era reflexo de uma estrutura social. E quando o texto decide quebrar esse padrão, ele faz isso de forma consciente, revelando uma mudança de foco dentro da narrativa. Você começa a se entender que, quando o nome aparece, algo especial está acontecendo. A história quer que você lembre não apenas do que foi feito, mas de quem fez. E isso cria uma diferença muito marcante na leitura. Essas mulheres nomeadas estão associadas a momentos de redenção, de transformação, de fé, de coragem, de propósito divino que ultrapassa os limites da cultura da época. O nome delas passa a carregar uma mensagem espiritual que vai além do contexto social. É como se o texto estivesse dizendo que, naquele momento, a identidade precisa ser preservada porque a mensagem que está sendo transmitida depende disso. O nome se torna parte da revelação. Essa percepção muda completamente a forma como você passa a enxergar as passagens anteriores. O silêncio deixa de ser apenas ausência e passa a ser contraste.
Ele prepara o leitor para perceber o peso do momento em que o nome finalmente aparece. O texto cria uma espécie de diálogo silencioso entre o anonimato e a identificação, entre a cultura que não valorizava a identidade feminina e a narrativa que, em certos momentos, faz questão de valorizá-la. Isso mostra que existe uma intenção muito maior por trás desses registros. Quando o nome aparece, ele não aparece por acaso. Ele aparece porque a mensagem espiritual daquele momento exige que a identidade seja preservada. O que aquela mulher representa é tão forte que o texto não permite que ela seja apenas esposa de ou filha de. Ela precisa ser reconhecida por quem é. Isso revela algo muito profundo sobre a forma como Deus trabalha dentro da história humana. Mesmo em uma cultura que não valorizava a identidade feminina da mesma forma, existem momentos em que o propósito divino rompe esse padrão e coloca o nome da mulher em destaque. E essa ruptura é extremamente significativa. Ela mostra que, dentro do plano de Deus, a identidade sempre teve valor, mesmo quando a cultura não reconhecia isso. O nome aparece como sinal de propósito, de missão, de participação direta naquilo que Deus está construindo. Isso prepara o coração para entender algo ainda mais profundo sobre o significado espiritual dos nomes nas Escrituras. A teologia do nome. Por que Deus nomeia pessoas? Quando você observa atentamente a forma como os nomes aparecem nas Escrituras, percebe que eles nunca são apenas identificação. Nome, na lógica bíblica, é revelação de identidade, propósito e destino. Deus não chama pessoas apenas para reconhecê-las, mas para revelar quem elas são e o que irão se tornar. Ao longo da Bíblia, nomes são mudados para marcar novos começos. Pessoas recebem novos nomes quando entram em um novo propósito. O nome passa a carregar significado espiritual, missão e direção. Ele não é um detalhe narrativo, é parte essencial da mensagem. Isso torna ainda mais impactante o fato de algumas mulheres não terem seus nomes registrados em determinados relatos. Porque quando você entende a importância espiritual que a Bíblia dá aos nomes, a ausência deles passa a ter um peso muito maior. O silêncio não é neutro. Ele cria um contraste direto com tudo o que o texto ensina sobre identidade. Enquanto Deus demonstra em diversas passagens que chamar alguém pelo nome é reconhecer sua importância diante do propósito divino, a cultura da época não registrava a identidade feminina com o mesmo cuidado. Isso revela uma tensão silenciosa entre o valor espiritual da identidade e o valor social que era dado a ela naquele tempo. Quando Deus chama alguém pelo nome, Ele está afirmando existência, propósito e valor. Ele não vê pessoas como extensões de outras. Ele vê indivíduos. Ele reconhece histórias, trajetórias, destinos pessoais. O nome nas Escrituras é símbolo desse reconhecimento. E quando o nome não aparece, você começa a perceber que isso não diminui a importância da pessoa para Deus, mas evidencia como a sociedade enxergava essa importância. O texto bíblico, nesse sentido, funciona como um espaço onde a cultura humana e a visão divina convivem. A cultura deixa suas marcas no registro histórico, mas a presença dessas mulheres na narrativa mostra que, mesmo sem o nome preservado, Deus as incluiu na história que Ele estava construindo. Isso muda completamente a forma como você passa a enxergar essas passagens. Você entende que, para Deus, o nome sempre teve valor. Mesmo que o texto não o registre, a lógica espiritual das Escrituras mostra que Ele conhece cada pessoa de forma individual. Ele não precisa que a cultura registre para que a identidade exista. Essa percepção é extremamente poderosa, porque ela mostra que o reconhecimento humano pode falhar, pode ser limitado, pode ser seletivo, mas o reconhecimento divino nunca depende disso. Deus conhece nomes que a história não guardou. Ele chama pessoas pelo nome mesmo quando ninguém mais o faz. Isso cria uma conexão muito profunda com quem lê essas histórias. Muitas pessoas vivem com a sensação de não serem vistas, de não serem reconhecidas, de não terem sua identidade valorizada. Quando você entende a teologia do nome nas Escrituras, percebe que a ausência de reconhecimento humano
não apaga o valor diante de Deus. O nome pode não estar escrito no texto, mas está conhecido por ele. E essa compreensão prepara o coração para a mensagem final que conecta essas mulheres sem nome com a experiência de quem se sente invisível hoje. O que o apagamento ensina sobre reconhecimento humano e valor divino? Depois de entender como a cultura da época influenciou o registro dessas histórias e como o nome tem um peso espiritual tão grande nas Escrituras, uma verdade começa a se tornar impossível de ignorar. O apagamento dessas mulheres revela muito mais sobre o reconhecimento humano do que sobre o valor que Deus atribui a elas. A memória humana é seletiva. Ela registra o que considera relevante, útil, importante dentro de uma lógica social. Ela preserva nomes que se encaixam em sua estrutura de poder, de autoridade, de linhagem. O que foge dessa lógica, muitas vezes, não é guardado. Essas mulheres sem nome mostram exatamente isso. Elas estavam presentes, elas participaram, elas influenciaram acontecimentos, mas dentro da lógica social daquele tempo, a identidade delas não foi considerada essencial para a memória coletiva. O que elas fizeram foi preservado. Quem elas eram? Não. Isso revela algo muito profundo sobre como o reconhecimento humano funciona. Ele é limitado. Ele é condicionado pela cultura. Ele é moldado por prioridades que nem sempre correspondem ao verdadeiro valor das pessoas. A história humana muitas vezes esquece aqueles que foram essenciais para que os acontecimentos ocorressem. Quando você percebe isso nas Escrituras, algo muda na forma como você enxerga a própria vida. Você começa a entender que a falta de reconhecimento não é uma medida confiável do seu valor. O fato de alguém não ser lembrado, citado, reconhecido, não significa que sua presença não tenha sido fundamental dentro do que estava acontecendo. Essas mulheres mostram que é possível ser indispensável para a história e, ao mesmo tempo, invisível para a memória humana. E, ao mesmo tempo, a presença delas no texto bíblico revela algo ainda mais forte. Deus permitiu que esses relatos fossem preservados. Ele garantiu que a participação delas nunca fosse apagada da narrativa sagrada. O reconhecimento humano falhou. O registro divino permaneceu. Isso cria um contraste muito poderoso. A sociedade não guardou os nomes. Deus guardou a história. E ao guardar a história, ele guardou a presença dessas mulheres para sempre dentro das Escrituras. Essa percepção muda completamente a forma como você passa a interpretar o silêncio do texto. Ele deixa de ser visto como esquecimento e passa a ser entendido como uma revelação sobre as limitações humanas. O valor que as pessoas dão umas às outras pode ser falho, pode ser injusto, pode ser incompleto. Mas o valor que Deus atribui não depende disso. Essas mulheres sem nome passam a representar todas as pessoas que viveram sem reconhecimento, que contribuíram sem aplausos, que influenciaram sem serem lembradas. E, ao mesmo tempo, mostram que a ausência de reconhecimento humano nunca impediu que Deus reconhecesse a importância delas dentro do plano maior que ele estava construindo. Isso começa a preparar o coração para uma compreensão ainda mais profunda sobre como essas histórias carregam mensagens eternas, mesmo sem identidades preservadas. Mulheres sem nome, mensagens eternas. Quando você chega a esse ponto da leitura, algo se torna claro de forma quase inevitável. O fato de essas mulheres não terem seus nomes registrados não enfraquece a mensagem que carregam. Pelo contrário, a ausência do nome faz com que a mensagem se torne ainda mais universal, mais atemporal, mais próxima de quem lê hoje. Essas mulheres sem nome deixam de ser apenas personagens de uma história antiga e passam a representar experiências humanas que atravessam séculos. Elas não têm identidade registrada no texto, porque, de certa forma, elas representam muitas. Representam todas aquelas que viveram no silêncio, que foram essenciais sem serem celebradas, que sustentaram histórias sem aparecer nelas. O anonimato amplia o alcance da mensagem. Quando um nome não está ali, o leitor não se prende a uma figura específica.
Ele se conecta com a experiência. Ele se vê naquela história. Ele percebe que aquilo poderia ter acontecido com qualquer pessoa que viveu à margem do reconhecimento. Essas mulheres carregam mensagens que não dependem de identidade histórica para permanecer vivas. Elas falam sobre dor silenciosa, sobre escolhas difíceis, sobre consequências profundas, sobre fidelidade, resistência, sofrimento e coragem. E fazem isso sem precisar de um nome para validar a força da experiência. Isso é extremamente poderoso, porque mostra que o valor espiritual de uma vida não está condicionado à visibilidade, não está ligado à fama, ao reconhecimento, à memória coletiva. Está ligado ao impacto real que essa vida teve dentro daquilo que Deus estava construindo. Essas histórias mostram que Deus trabalha muitas vezes através de pessoas que não ocupam o centro dos holofotes. Pessoas que não têm sua identidade celebrada, mas cuja presença é fundamental para que algo maior aconteça. O texto bíblico preserva essas mensagens justamente porque elas não dependem de nomes para permanecer relevantes. Elas atravessam gerações porque falam diretamente à condição humana. E isso cria uma conexão muito profunda com quem lê hoje. Quantas pessoas vivem sentindo que sua história não será lembrada, que sua vida não deixará marcas, que sua presença é invisível. Essas mulheres mostram que isso não define o valor de uma existência. O anonimato humano não apaga o significado espiritual. Essas mulheres sem nome carregam mensagens eternas porque a mensagem não está no reconhecimento que receberam, mas no papel que exerceram. O texto garante que aquilo que viveram nunca seja esquecido, mesmo que o nome não tenha sido preservado. Isso transforma completamente a forma como você passa a enxergar o próprio silêncio da sua vida. Aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém registra, aquilo que ninguém reconhece, ainda pode carregar um peso eterno. O anonimato não significa ausência de propósito. Muitas vezes, significa que o propósito é maior do que a necessidade de reconhecimento. Essas histórias mostram que Deus não precisa do nome registrado para usar uma vida de forma profunda. Ele não precisa que a sociedade valide alguém para que aquela pessoa tenha valor dentro do plano divino. As mensagens permanecem porque Deus as preserva, não porque a história humana decidiu valorizá-las. E essa compreensão começa a preparar o coração para a conclusão mais impactante de todas. Deus conhece os nomes que a história não guardou. Depois de percorrer todas essas histórias, depois de perceber o padrão do silêncio, o parentesco substituindo a identidade, as ações que mudaram destinos sem que os rostos fossem lembrados, a memória construída a partir de um erro e não da pessoa, algo se torna impossível de ignorar. Essas mulheres podem não ter seus nomes registrados na narrativa bíblica, mas isso nunca significou que seus nomes fossem desconhecidos por Deus. O texto revela, de forma silenciosa, a limitação da memória humana. Ele mostra como a sociedade registrava aquilo que considerava importante, mas também preserva a presença dessas mulheres na história sagrada como prova de que o valor delas nunca dependeu desse reconhecimento. Elas não foram esquecidas por Deus. Elas foram esquecidas pela forma como a história era escrita. E isso muda completamente a forma como você passa a enxergar não apenas essas mulheres, mas a própria experiência humana. Porque muitas pessoas vivem com a sensação de que estão passando pela vida sem serem vistas, sem serem reconhecidas, sem terem sua identidade preservada por ninguém. Essas histórias mostram que isso não é novo. Isso sempre fez parte da realidade humana, mas também mostram algo muito mais forte. Mostram que o reconhecimento humano nunca foi a medida real do valor de alguém. Deus não depende da memória coletiva para conhecer uma pessoa. Ele não precisa que a história registre um nome para que aquele nome exista diante dele. Essas mulheres sem nome passam a representar todas as pessoas que viveram no silêncio, que contribuíram sem aplausos, que sustentaram histórias sem aparecer nelas, que sofreram sem serem lembradas, que foram essenciais sem terem a identidade celebrada. E, ao mesmo tempo, mostram que nada disso passou despercebido aos olhos de Deus. O fato de o nome não estar no texto
não significa que ele não esteja registrado onde realmente importa. O que a cultura não guardou, Deus conhece perfeitamente. Isso traz uma conclusão muito profunda para quem lê essas histórias com atenção. O valor de uma vida não está condicionado ao quanto ela é lembrada pelas pessoas. Está ligado ao quanto ela foi fiel ao papel que exerceu dentro do propósito maior que Deus estava construindo. Essas mulheres mostram que é possível ter uma existência cheia de significado, sem ter reconhecimento histórico. É possível influenciar destinos sem ter a identidade preservada pela memória coletiva. É possível viver uma vida inteira sendo invisível aos olhos da sociedade e, ainda assim, ser completamente conhecida por Deus. E talvez seja essa a mensagem mais impactante de todas, porque, ao perceber isso, você começa a olhar para a própria vida de forma diferente. Começa a entender que aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém reconhece, aquilo que ninguém registra, ainda assim é visto, conhecido e valorizado por Deus. A Bíblia pode não ter registrado o nome delas, mas Deus sempre soube exatamente quem elas eram.